Graça e paz, família. Feliz Páscoa, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Uma semana de primeira não começa na segunda e hoje, sem dúvida alguma, é o domingo dos domingos. Nosso primeiro dia da semana, celebrando a ressurreição de Cristo Jesus, celebrando um tempo novo, novo nascimento, o fato, o privilégio de sermos novas criaturas. E aí, amigo Sérgio? Graças a Deus, forte abraço para todos aí, Reinaldo, good morning, alegria, todos que vão chegando aí, privilégio, feliz Páscoa para todos aí, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Querido Almir, saudade de todo mundo aí, né? Privilégio a gente poder ir devagar se encontrando aí, e Igão, filho, bom, velho. Forte abraço aí, Edmundo, todo mundo que está chegando aí, tomando lugar nesse tempo de comunhão aqui, de fé, de ânimo, de renovação, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Forte abraço aí para todo mundo, só esperando um pouquinho mais, até que mais irmãos possam estar conosco aí. Bom dia, e privilégio mesmo a gente poder estar junto aqui. Graças a Deus. Forte abraço aí, feliz dia da ressurreição. Cristo vive, aleluia. Graças a Deus. Muito bom a gente poder estar celebrando isso, a ressurreição, a vida, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Vamos ter um tempo de oração aqui, colocar nossos corações em Deus, em fé, em ânimo. Ó Senhor, nós bendizemos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, pela ressurreição, pela vida nova, por sermos novas criaturas, lavados, regenerados, purificados no sangue de Cristo Jesus, o Senhor, gerados de uma semente nova, incorruptível, gerados da semente do Teu Espírito como nova criatura, nova identidade, novo ser. Oh Deus, bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, oh Senhor, que hoje seja um dia de renovar a mesma esperança, fé, acima de tudo disposição, meu Pai, disposição para a vida, para os enfrentamentos, em nome de Cristo Jesus, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito Santo do Senhor, ó Pai, Espírito do Deus vivo, testifica, fortalece, anima, Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento. Nós clamamos que hoje seja um dia de iluminação, de renovo, de fé renovada, inspirada, Senhor, firmada, uma fé que não se abala, Senhor. O Espírito em nós que não se corrompe, no nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Ô Renan, meu genro, que saudade de você, cara. Parabéns aí, viu? Parabéns, né, pela sobrinha aí, alegria, rapaz, que alegria, ver a alegria da sua casa aí, dos seus pais, a vida sendo renovada na casa do Biel, da Fernanda, graças a Deus. Forte abraço, meu amigo, com a nossa saudade, eu sei ainda bem que a gente vai encontrar agora aí, ver os meninos, que coisa maravilhosa, a disposição do Pedro, a graça da Valentina. Aleluia. Ô meu amigo Gesiel, pelo amor de Deus. Gente, vocês entram lá no Deezer, nessas plataformas de música aí, no YouTube, e vai ver o trabalho do Gesiel lá enraizado. Enraizado. Amém? Graças a Deus. Gesiel, você está aí assim, mais ou menos assim, em condição. Às vezes, assim, no finalzinho aqui do nosso encontro, você podia trazer para nós aí, rapaz, um testemunho, um poema, uma canção que falasse um pouco assim de renovação, de vida, de fé, de transformação no Senhor, numa perspectiva aí de ressurreição, ou então pronto, você podia, se você tiver condição aí, no finalzinho eu te chamo aí, você canta aí para
edificar o povo aí. A minha trilha sonora desse ano, atendendo a pedidos, a minha trilha sonora desse ano aí segura na mão de Deus e vai, aleluia. Então, quem sabe, te dou um tempinho aí para você dar uma arrumada. Manhuaçu, cara, ô, alegria, o pessoal, os amigos de Manhuaçu. Então tá bom, Gisele, você fica pronto aí, a hora que tiver faltando uns 5 minutos aqui eu te chamo. E você entra aí, tá bom? Para abençoar o povo, que o povo te conhecer. E a gente falar do seu trabalho também aí, tá bom? Segura na mão de Deus. Então, gente, ó, no final a gente segura a onda aí, porque no final nós vamos ter aí, segura na mão de Deus com Gesiel. Amém. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. A Áurea está compartilhando, ouvindo a gente aí na Tailândia. Ó, que bênção, forte abraço aí, Tamão. Meu Deus do céu. De Tailândia, Manhuaçu, Muriaé. Ó, Gisele, o pessoal já está pedindo aqui, ó, porque ele vive, posso crer no amanhã. Também fica uma sugestão aí, talvez até melhor a gente canta o Segura na Mão de Deus outro dia. Então, se der para ser porque ele vive, posso crer também, é um clássico aí, vai para todo mundo aí a mensagem de ressurreição, tá bom? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, e diz assim, ó, eu queria ler com vocês. Verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Amados, essa declaração de Paulo, ela é muito forte, ela é muito assim contundente, né? E porque veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo, às vezes as pessoas pensam que o incrédulo, né? O incrédulo, ele o pagão, né? O gentio, aquele que ainda não conhece a fé, é a pessoa mais infeliz, né? E Paulo está dizendo aqui agora que a maior infelicidade é você colocar em Cristo Jesus a expectativa daquilo que ele não é e a expectativa de que ele vai fazer aquilo que ele não vai fazer. Eu tenho compartilhado aqui que o pior de todos os desapontamentos pode ser a expectativa que nós temos em Deus daquilo que ele não é e do que ele não vai fazer. Por isso que Paulo está dizendo, se a nossa esperança, e aí ele coloca o seguinte, uma esperança em Cristo apenas para essa vida não é esperança. Uma esperança em Cristo para essa vida é expectativa. Por isso ela vai causar a maior de todas as infelicidades. A maior de todas as infelicidades é você colocar a expectativa em Cristo de que o ministério dele na nossa vida é resolutivo. Que Cristo veio para resolver os problemas, as dificuldades que nós mesmos criamos. Cristo vem nos libertar daquilo que a gente não pode se libertar. Para que nós tenhamos condições de enfrentar aquilo que nós podemos enfrentar. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Muitas pessoas estão colocando expectativa em Cristo Jesus para não morrer. Então é uma expectativa de um evangelho de não morte, e não um evangelho de morte. A palavra de Deus diz aqui na sequência desse texto aqui, que se o grão de trigo caindo não morrer, ele fica só. Ele fica só. Então há uma solidão, há um desamparo, há uma frustração plena daquilo que é a vida no seu propósito, da não morte. Agora, quando nós vemos a ressurreição, quando nós testemunhamos, se Cristo ressuscitou, é certo que com Ele também ressuscitaremos. Então é uma outra perspectiva de vida. É a vida na perspectiva da sua eternidade, é a vida na perspectiva da sua plenitude. É a vida na perspectiva daquilo que não pode ser destruído. E às vezes nós estamos tentando salvar aquilo que será destruído.
A palavra de Deus diz que tudo que nós edificamos com a nossa mão, toda pedra que nós colocamos sobre a pedra, não ficará pedra sobre pedra. As obras humanas, as realizações humanas, os empreendimentos humanos estão sendo reservados para fogo, é palha. Ou nós entendemos a vida na perspectiva daquilo que Deus gera através de nós, ou nós estamos vivendo a expectativa de que Deus vai abençoar aquilo que nós estamos realizando. Deus não vai abençoar aquilo que nós estamos realizando. Deus nos abençoou para que nós possamos realizar aquilo que Deus nos gerou para realizar. Então a vida não está em ter a expectativa de que Deus vai abençoar o que nós fizemos. A vida está na certeza de que Deus nos abençoou para que tudo aquilo que nós fizemos seja bendito. Então a palavra de Deus diz que o homem que conhece, o homem que depende, o homem que se alimenta, o homem que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, tudo quanto ele fizer prosperará. Então nós não temos que ter a ansiedade de Deus abençoar o que nós fazemos. Só a expectativa de ver uma coisa ser abençoada é a certeza de que ela não foi abençoada ainda para que nós a fizéssemos. Como é que eu faço uma coisa para ela ser abençoada depois? Então, qual é a natureza, qual é a condição, qual é a essência daquilo que ainda será abençoado? Não, amados, nós nascemos de uma disposição de Deus. Nós nascemos de uma pré-condição. Nós nascemos de uma pré-visão de Deus, de uma provisão. Então há uma previsão, há um predestino. Nós somos predestinados. Antes de ser criados, nós somos predestinados. E qual é o nosso destino prévio? É sermos a imagem conforme a semelhança de Deus. É que a nossa vida sendo transformada de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, a gente ir se transformando numa expressão cada vez mais contundente, inequívoca, incorruptível, inabalável, da natureza de Deus revelada através de nós. Então Deus não se revela na medida em que Ele vai abençoando o que nós estamos fazendo. Nós é que vamos revelando o quanto já fomos abençoados na medida em que revelamos a bênção com a qual nós já fomos abençoados. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Fomos abençoados para uma vida que não pode ser destruída. Uma vida que não pode ser comprometida. Não há comprometimento da vida de um cristão. O cristão nunca terá sua vida comprometida, por mais constrangedora que ela possa ser. Então, tudo que o cristão passa na vida é constrangimento, é tribulação, é aperto, é dificuldade, é oposição, mas o cristão nunca enfrentará uma resistência capaz de impedir que ele se torne a pessoa que ele foi predestinado a ser. Só existe uma coisa que pode comprometer, é a rebeldia, é a negligência. Por isso é a fé, a certeza. Se a nossa fé, se a nossa esperança, se a nossa certeza de vida se resume aos poucos dias que nós passamos nesse mundo, então nós somos os mais infelizes. Não existe infelicidade maior. É preferível uma pessoa pagã, é preferível uma pessoa totalmente ignorante daquilo que é a sua natureza e o seu propósito, do que uma pessoa mal entendida que se rebela, que se indispõe, e aí é indisposição. Em vez de ele ter uma disposição, em vez de ele se desposicionar daquilo que é a sua posição natural e se posicionar naquilo que é a sua condição espiritual, ele se indispõe.
ele se rebela, e ele se torna mais infeliz de todas as pessoas. Não existe, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, não existe infelicidade, não existe tragédia, não existe uma enfermidade, uma pobreza, um problema, um abandono, um casamento infeliz, uma dificuldade financeira, uma doença grave. Olha a situação de Jó. Perder todos os filhos, o casamento se tornar a coisa mais perturbadora que uma pessoa pode ter, uma falência financeira, a mais grave de todas as enfermidades. Jó viveu a enfermidade no seu sentido mais grave. Ele não tinha assistência, ele não tinha plano de saúde. O Jó não tinha enfermaria, não tinha UTI, não tinha tratamento. O Jó não tinha analgésico. O Jó pegou uma enfermidade tão grave que o consolo dele era a lambida de um cachorro. Não era um analgésico, não era uma UTI, não era um anti-inflamatório, ele não tomava um anti-inflamatório, um analgésico, um antitérmico. Não, ele foi apodrecendo de tal maneira que só a lambida de um cachorro era o consolo dele. O casamento dele desgraçou. Os filhos morreram. Não havia expectativa de um filho sair da droga, ainda uma qualquer esperança de um problema. Não, ele perdeu os filhos na juventude, no auge, no apogeu do seu vigor de jovem. Morreram todos. Seu negócio virou farinha. E essa não era a infelicidade maior do Jó. A infelicidade maior dele era não perceber a sua eternidade. Era não perceber que nenhum dos planos de Deus a nosso respeito, não podem ser frustrados. A maior infelicidade de Jó era não perceber que a ação de Deus na nossa vida não se resume apenas a essa vida. E Jó ressuscitou. Jó nasceu de novo. Os olhos dele foram iluminados. E ele passou a dar sentido eterno para a sua vida. Ele encontrou a eternidade da sua existência. Foi se ocupar daquilo que ele nunca tinha se ocupado antes. A condição espiritual dos seus amigos, das pessoas em volta dele. Se a nossa expectativa em Cristo se resume apenas a salvar um casamento mal começado, mal gerido, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a Ele proteger nossos filhos de qualquer perigo, de qualquer acidente, de qualquer tombo de bicicleta, de qualquer enfermidade, de qualquer patologia, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a Ele gerenciar um negócio, que não é lá essas coisas, se a nossa esperança em Cristo se resume às coisas dessa vida, sua empresa, seu negócio, se tudo que você consegue celebrar em Cristo Jesus são coisas que pessoas conseguem celebrar sem o Espírito Santo. Tem gente que tem casamento melhor do que o nosso sem o Espírito Santo. Tem gente que tem negócios, fatura, administra uma empresa melhor do que alguns cristãos sem o Espírito Santo. Tem gente que viveu na bagaça, gente que viveu na bagunça e tem filhos saudáveis que vão morrer velhos sem o Espírito Santo. Porque a nossa esperança em Cristo
não se resume apenas, essas coisas estão incluídas. Deus vai nos ajudar num casamento difícil. Deus vai nos orientar num negócio mal feito ou bem feito. Deus vai nos dar esperança e fé para lidar com as nossas relações familiares, filhos e filhas. Relações difíceis, preocupações com o futuro. Deus há de nos orientar, o Espírito Santo há de nos orientar em cada uma dessas realidades, por mais difíceis que elas sejam. Mas não é aí que está a nossa esperança, apenas a nossa esperança. Não é, porque senão nós seríamos as mais infelizes de todas as pessoas que habitam esse planeta. Nossa esperança é a eternidade, nossa esperança é a vontade de Deus se realizando, nossa esperança é que nós vamos ser transformados de glória em glória, nós vamos ser sustentados com graça sobre graça, nós vamos ser orientados de fé em fé, até que nós completemos a carreira que nos está proposta. Sem faltar 1 milímetro para chegar àquilo que é o propósito. Alcancei o alvo, completei a carreira, combati o bom combate. Houve luta, houve enfrentamento, houve angústia, houve dor, houve oposição, mas eu completei, eu cheguei exatamente. Eu alcancei aquilo para que fui designado, alcancei o propósito, atingi aquilo para que fui predestinado. Em nome de Cristo Jesus. E guardei a minha fé, não confundi a minha fé, não coloquei a minha fé apenas nessa vida, esperando que a ação de Deus na minha vida se resumisse a isso. E aí eu quero completar então o que Paulo diz aqui. Ele diz, da sequência, ele diz assim: pois está escrito, verso 45, está escrito, o primeiro homem, Adão, era alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem é formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é formado do céu. Essa é a nossa origem, ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós somos formados agora do céu, nós somos formados numa condição e numa natureza espiritual. Amados, antes de Cristo, eu era formado de terra. Eu era formado de terra, eu era formado de pó, e o pó volta ao pó. O pó volta ao pó. Mas o espírito é renovado, ele é fortalecido, nossos olhos são iluminados, é de fé em fé, porque viemos do céu. Essa é a ressurreição, esse é o entendimento. Foi isso que ilumina os olhos de todos os homens que venceram pela fé, quando eles entenderam que Cristo é o autor e consumador. Por isso, colocando os nossos olhos, olhando firmemente para o autor e consumador. Ele não é apenas o autor, como quem gera uma expectativa daquilo que ele ainda fará, mas ele é o autor como quem dá a certeza do que já foi feito. Ele é o autor e consumador. Minha fé está gerada em Cristo, está consumada em Cristo. Então nós vamos viver o processo que vai nos levar entre a nossa semente incorruptível e a plenitude do Espírito Santo de Deus revelado através de nós, porque somos espirituais, não somos da terra, somos do céu. Primeiramente eu era só natural, a primeira expressão de mim era natural, e a primeira expressão de mim era alma vivente, mas agora a expressão ressurreta de mim mesmo, a expressão renascida, a expressão iluminada, a expressão gerada, a expressão revelada do Espírito Santo de Deus. Eu sou espírito vivificante, eu sou doador de vida e não consumador de vida. Eu não vou a Deus pedindo que Ele me salve, eu vou ao Pai pedindo que Ele me oriente. Eu não vou ao Deus pedindo que Ele me poupe, eu vou ao Pai pedindo que Ele me sustente, me mantenha firme, me mantenha seguro, para que eu não desista, eu não retroceda, até que eu cumpra cabalmente tudo o que Ele me colocou aqui nesse mundo para revelar. Tudo. Em nome de Cristo Jesus.
sabe? Você está dizendo aí para Deus tirar esse pensamento ruim, porque você já não sabe mais o que fazer. É simples, não faça. Simplesmente pare de pensar, que é o que você vai fazer. E comece a se alimentar da certeza do que Deus já fez. Do que Deus já fez. E que nenhum dos planos dele a nosso respeito pode ser frustrado. Não retroceda, Sara. Ninguém retrocede. Em nome de Cristo Jesus. Porque a nossa esperança no Senhor não se resume apenas a essa vida. Gesiel, meu amigo, vou te chamar aí. E aí se abençoa a gente. Deixa eu ver se aqui. Cadê você, Gesiel? Vou te chamar, meu irmão. Ó, responde aí. Ei, eu sabia que você ia entrar assim, como tem que ser, velho. Agora abençoa a vida de todo mundo aí, meu irmão, querido. Amém. Mas bendito, que coisa mais rica ter você. Gente, depois vocês entram lá. Tá em todo quanto é plataforma, né, Gisele? Tá no Deezer, tá no YouTube. Você entra Sim. lá, Gesiel com S. E enraizado, tem muitas coisas do Gesiel, mas o enraizado é uma coisa assim, uns arranjos lá. E outra, né? Também lá ele acessa toda a obra que Deus, tá bom? Aleluia. Fala aí o que você quiser falar e ministra na nossa vida, aí, coisa mais linda. Meu relógio ainda marcava madrugada. A lua no firmamento reinava quando acordei o meu verso. Em devaneios imerso à procura da palavra, enquanto a água aquentava para enxergar a erva buena, eu compus este poema pro consolo da alma ansiada. Lembrei-me das palavras do Messias, Paulo. Lembrei-me das palavras do Messias a Paulo, que em dor ardia e talvez em dor tu estejas. Então abra os olhos e veja que aí onde este peito te amassa, aí onde essa dor parece que não passa, poderás ouvir a voz do teu Senhor, como Paulo ouviu em seu ardor: filho, a minha graça te basta. Amigo, estou muito feliz de repartir com essa mesa o privilégio de sermos oferta todos os dias, de desistirmos de matar Jesus a cada ano. A cada ano, quando chega essa época, a gente tem tanta facilidade de matar Jesus de novo. E a gente tem tanta dificuldade, somos tão limitados em morrermos todos os dias. Gratidão pela tua vida, gratidão por se ofertar para morrer todos os dias, em favor das sementes que ficam espalhadas pelo caminho. Amém. Vamos terminar cantando? Tu prefere segura na mão de Deus ou porque ele vive? Ah, manda os dois aí, o povo aguenta aí, vamos embora aí. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te
sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Aleluia. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Ô, Gesiel, eu vou compartilhar uma coisa aqui que só eu e você vamos entender, né? Que a gente compartilhou aí algumas intimidades a respeito dessa música aí, né? Esse trabalho que Deus... Você preparando para gravar e Deus me falando que essa seria minha trilha sonora para esse ano. Todo ano eu peço uma trilha sonora para Deus, porque caminhar a caminhada com fundo musical é bom, né? Ajuda a gente. E aí é interessante como que Deus nos dá coisas, é sempre assim, né? Ele nos dá coisa antes, né? E aí quando Deus deu essa canção para esse ano, eu nem imaginei que as águas seriam tão profundas, né? E que os ventos seriam tão desafiadores. Eu já estou há muito tempo caminhando com o Senhor. Outro dia até aqui na mesa de casa, a Ana falou assim, bem, eu estou achando que eu vou te levar no médico, porque você está chorando demais, está chorando assim. Eu falei assim, como que não, né? A gente, né, Gisele? Assim, a gente, o povo acha que andar mais próximo de Deus é ficar mais perto, né? Andar mais próximo de Deus é conseguir andar mais longe, né? Quanto mais longe você se sente do poder da proteção de Deus, mais próximo você está do coração dele. E aí esse senso da distância, esse senso, às vezes, né, até de um certo desamparo diante da dor, mas é para ele te dar o coração dele. Então, você, quando estava preparando a música, nem imaginou que ela seria tão profunda, né? Você estava lá ensaiando e não imaginava que as águas seriam tão profundas. Eu, quando Deus me deu essa música para esse ano, eu nem imaginei que, né, que as lutas, né, que como que às vezes você pensa assim, então eu vou até aqui tá bom e não tá, temos que avançar até o fim, né, e combater o bom combate. Então, quero te devolver
a bênção aí, a forma como você tem me abençoado com essa canção, o arranjo ficou maravilhoso. Cada vez que eu escuto, eu quero escutar de novo. E eu quero devolver essa bênção e a forma como a sua voz, essa canção. Você já viu que eu estou levando ela para tudo quanto é lugar que eu posso, né? Em agosto ela vai estar lá no Japão, né? Glória a Deus. 2 semanas atrás ela estava lá na América, agora em agosto ela vai estar lá no Japão, seguramente. E a hora que eu puder, eu quero levar você junto, não é só a Amém. música, tá bom? É, Então a vamos gente, encerrar aí com que. Bom, pode falar e a gente encerra com o que ele vive e te dando outro testemunho, amigo, faz um ano que eu gravei essa música, era nessa época da Páscoa que eu gravei. E como eu te contei, eu havia feito o planejamento desse álbum sem ter o diagnóstico. E começamos a montar os arranjos e faltava só colocar a voz, faltava só gravar a voz. E nesse interregno, nesse período entre a gravação dos instrumentos e a gravação da voz, foi que eu recebi o diagnóstico de câncer. E então, quando entrei para gravar, o chão eu não tinha mais para pisar, mas eu tinha essa mão para segurar. E aí. foi nesse contexto que essa música foi gravada, onde eu só tinha a melhor coisa para segurar, que é a mão do nosso Deus, a certeza de que o governo dele está sobre a nossa vida todos os dias, independentemente das circunstâncias, e nós fomos chamados não para viver sem diagnósticos de morte, nós fomos chamados para ser representantes de vida, mesmo em meio aos corredores de morte. Amém. Então, hoje, todas as vezes que eu vou lá no hospital para fazer quimioterapia, eu sou um representante de vida num corredor de morte. E eu Amém. oro pelo meu oncologista, eu oro com os enfermeiros lá da quimioterapia e vou fazer isso até o final, independentemente de quanto tempo seja. O É. tempo está o tempo está nas mãos. Como é que você ia levar a vida para um oncologista, né, sem ser paciente dele, né? Então, hoje, Zé, olha, já que você falou disso, eu vou aproveitar o tempo aqui que a gente tem que aproveitar mesmo e fica aí. Essa semana a gente vai falar bastante sobre isso. É que é isso mesmo, né? É diferente a gente ter experiências com Deus e a gente ser conduzidos por Deus, qualquer que seja a experiência. Então, o rio, no começo, ele é raso, né? A gente pisa. Então, você tem a experiência do rio, mas não tem a direção dele. Depois, quando o rio fica profundo, você perde o controle e aí você passa a ser conduzido pelo rio e não apenas a experimentá-lo. Então, Deus quer nos levar de um nível de experiência com o rio para um nível de orientação do rio, né? Ser conduzido, fazer parte dele. Hoje você faz parte do rio, você não tem só uma experiência com ele, hoje você representa aquilo que o rio leva e o que o rio carrega, e não só a possibilidade de ter uma experiência com ele. Muito bom, viu, querido? Aleluia. Então vamos lá. Ele vive. Porque ele vive, posso crê-lo amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Graças a Deus. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte
enfrentarei sem Sem medo. medo, Então, aleluia, terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, do meu Jesus, que vive está, do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Ô, gente, graças a Deus. Dá um glória a Deus aí, irmão, porque hoje o culto aqui tá pentecostal, velho. Graças a Deus. Gisel, maravilha, meu irmão. Forte abraço aí. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão, a consolação, a revelação do Espírito de Deus seja sobre todos, sobre a sua vida, muito especialmente. A alegria estar com você. Privilégio. Paz sobre todos, amados. Abraço, amigo. Paz sobre Amém. todos.